Paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que bênção, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa grande e maravilhosa oportunidade que Ele está nos concedendo, de poder estarmos juntos mais uma vez aqui neste lugar, para estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o segundo trimestre de 2022. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão chegando pouco a pouco. Os irmãos estão chegando, o canal está crescendo, muitas vidas estão sendo abençoadas. A gente está vendo aí o relato dos irmãos conforme vão escrevendo para nós, e isso nos dá força, isso alegra o nosso coração e nos anima a perseverar neste trabalho, de maneira que vidas continuem sendo abençoadas e o nome do Senhor sendo glorificado. A você, querido amigo e irmão, que ainda não é ou não faz parte ainda desta comunidade, dessa classe, que estuda as lições da Escola Bíblica Dominical, eu lhe convido a fazer parte, você possa estar aí se inscrevendo neste canal para assim ter sempre em sua mão este conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos agora, meus amados, para a nossa segunda aula. Semana passada nós falamos a respeito do reino, do reino de Deus e os seus desdobramentos. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Você acompanha aí na tela. O título, o tema da nossa lição de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Sal da Terra e Luz do Mundo. Esse então, meus amados, é o nosso tema que está envolvendo aqui o nosso tema da lição de hoje. Você confere aí os objetivos, os objetivos da nossa lição. Acompanha aí. O objetivo da nossa lição são três. O primeiro deles é apontar a função do sal. O segundo, destacar a função da luz. Terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses aí foram então os nossos objetivos. Nós vamos agora para os pontos e subpontos da nossa lição. Acompanha aí. O primeiro ponto, meus amados, diz: o sal tempera e conserva. O primeiro subponto diz definição. O segundo subponto diz a importância do sal. E o terceiro subponto é o cristão como sal. O segundo ponto da nossa lição, meus amados, diz: a luz ilumina lugares em trevas. O primeiro subponto desse ponto é conceitos físicos e metafóricos. O segundo subponto diz o cristão como luz. O terceiro subponto diz a luz em lugares das trevas. A luz em lugares das trevas. O terceiro ponto da nossa lição, meus amados, diz assim: discípulos que influenciam. O primeiro subponto diz sendo sal. Segundo subponto diz sendo luz. E o terceiro subponto é a influência cristã. Bendito seja o nome do Senhor. Então esses aí, meus amados, são os pontos ou tópicos e subtópicos da nossa lição. Acompanhe aí na tela, meus amados, o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 e o 14, abre aspas, diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e o 14. Glória a Deus. Nós vamos agora para a verdade prática. Acompanha aí a verdade prática da nossa lição, que diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo.
Que verdade prática maravilhosa, né, meus amados? Daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns desdobramentos dela. Então, meus amados, esse aí é como está a nossa revista, como está organizada a nossa revista, e nós vamos agora para os seus desdobramentos, deixando aqui sempre os irmãos conscientes de que nós não temos pressa de chegar até o final, e o máximo possível da nossa lição que nós pudermos extrair, assim nós vamos fazer, tá bom, meus amados? Eu esqueci algo, mas quero deixar aqui destacado nesse momento o tema geral da nossa lição, né? O tema geral da nossa lição, bendito seja o nome do Senhor. Você acompanha aí na tela. Esse é o tema geral, meus amados, da nossa lição, tá bom? Então vamos aqui vamos mergulhar na nossa lição de hoje, que está extraordinária, meus amados. Quer ver? Acompanhe. Olhando para o texto áureo, eu consigo tirar algumas verdades para nós. Por exemplo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós identificamos já de início? Jesus, com poucas palavras, dizia muita coisa. Você observa que é um texto muito pequeno, né? Com poucas palavras, mas segundo essa frase, e diga-se de passagem, eu escutei há muito tempo atrás, essa frase diz que Jesus dizia muito com poucas palavras, e de fato meus amados, parece tão pequeno, de fato tão pequeno esse verso, mas quando nós começamos a mergulhar, nós vamos ver a profundidade dessas verdades que Jesus estava querendo dizer, quando diz que os discípulos, os seus discípulos, aqueles que seguem a Ele, são sal e são luz, e daqui a pouco nós vamos ver mais detalhadamente. Não quero me aprofundar agora, porque no decorrer da lição nós vamos mergulhar mais profundamente. Mas ainda destacando algo no texto áureo, quando diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é que a lâmpada por si só, que faz a diferença, e sim o que passa por ela. Observa que apenas esse detalhe aqui, quando Cristo diz que nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Uma coisa que nós precisamos identificar é que a luz por si só, ela não pode gerar a claridade. A luz por si só, ela não pode gerar claridade. Para que uma luz assim possa alumiar, é necessário que algo chegue até ela, que no caso é a energia. Quando nós ligamos o interruptor, a energia chega na lâmpada e ela acende. Assim também é o cristão. Por mais que Cristo tenha falado, vós sois a luz do mundo, mas essa luz não é uma luz própria, é uma luz que reflete uma outra luz, que no caso, a luz de Deus, ou o Espírito Santo. Não tem quando a energia chega na luz, assim, e a luz clareia, assim também é o Espírito Santo quando vem na vida do cristão, passa a refletir a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados, essa questão do poder, do sobrenatural, né? É possível que alguém, no seu coração corrompido, ele se envaideça, né? Ele se engrandeça, ele passe a achar, a ser alguma coisa, quando na verdade não. Falando aqui agora com os irmãos, veio ao meu coração aquela passagem de João Batista quando diz que eu diminua e que ele cresça, bendito seja o nome do Senhor. Então nós, como servos do Senhor, temos que ter em mente esta verdade, meus amados, que a luz que reflete em nós não é de nós mesmos, mas reflete de Deus, por intermédio do habitar do Espírito Santo
na nossa vida. Amém, meus amados? Amém? Vamos lá então para a verdade prática. Eu gostei muito desta verdade prática. Tem muitas verdades nela aqui. Quer ver? Observe. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Veja esta verdade que a verdade prática está dizendo. A influência dos cristãos é inevitável. Por exemplo, Jesus disse assim: pode esconder uma casa, né? Pode esconder uma casa que está edificada no monte? Quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta retórica e a resposta nós já sabemos. Não tem como esconder uma casa edificada no monte. Quando ele diz assim, com relação à luz, pode colocar a luz debaixo da mesa, se não no veladouro? Então, está mostrando para essa impossibilidade de o mundo não observar ou de um cristão não influenciar o mundo. É para isso que a verdade prática está apontando quando ela diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Aí eu faço uma ressalva aqui para nós, meus amados. Inevitável, a menos que o sal, que são os cristãos, torne-se insípidos. Você observa que essa foi uma das verdades que Jesus falou. Vocês são sal da terra. Caso o sal torne a ser insípido, para nada mais serve. Então, enquanto a verdade prática diz a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, sim, eu creio, a menos que, esse é o ponto que eu destaco, a menos que essa igreja, que esse cristão, que essa comunidade não perca a sua insipidez, ou torne-se insípido. Ou seja, meus irmãos, o que isso significa? E isso eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu estava estudando a respeito do evangelismo, do avanço da igreja na terra e das missões. Está aqui o mundo e aqui está a igreja, os dois pontos. A igreja nem pode ser muito distante do mundo e não pode nem ser tão perto do mundo, porque se ele distancia do mundo, que vantagem vai ter esta igreja? E se ele se aproxima muito do mundo, como essa igreja ela vai influenciar? Como esse cristão ele vai influenciar? Se ele está misturado ali com o mundo, ele não consegue fazer a diferença. Então é assim, meus amados. E diga-se de passagem, o nosso contexto ele está indo para esse lado aí, de igrejas, de denominações, querendo parecer-se com o mundo, achando que para atrair as pessoas tem que parecer-se com o mundo. Isso acontece muito em grupos de jovens. Igrejas enchem, lotam de jovens e começam a fazer festas e baladas para atrair o jovem. E não é nada bíblico isso, meus amados. Na verdade é antibíblico. É a igreja querendo ser parecida com o mundo. E esse é um dos pontos que faz com que a igreja, ou o cristão, a pessoa, não influencie como deveria influenciar. Mas, pegando a lógica da nossa verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Continuando na verdade prática, quando diz, do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros cristãos ou seguidores de Cristo. Ou seja, não tem como o mundo não perceber a igreja. Não tem como o mundo não enxergar a igreja. Não tem como o mundo fazer vista grossa como se não existisse a igreja. É impossível. Como diz aqui a nossa verdade prática, do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros cristãos. Eu digo aqui, meus amados, colocando um ponto para nós, assim, quando a igreja se posiciona
Lembra que eu disse agora há pouco que a igreja nem pode estar muito longe do mundo e nem tão perto do mundo, mas quando esta igreja se posiciona, como eu escrevi aqui, o mundo é impactado. Quando a igreja se posiciona, o mundo é impactado, meus amados, porque a igreja é o agente de Deus na terra. A igreja ela tem o poder de Deus, né, mediante a palavra do Evangelho. Lembra que quando Jesus está chegando naquela ilha de Gadara, quando Jesus ele bota os pés naquela ilha, lá vem um endemoniado já correndo e se prostra, meus amados, aos pés do Senhor Jesus Cristo, perguntando: o que foi que você veio fazer aqui, nos perturbar antes do tempo? E ali houve um grande milagre, meus amados. E esse mesmo poder que estava na vida de Jesus é o mesmo poder que está sobre a sua igreja. Por isso que eu digo que, pegando aqui essas verdades contidas na verdade prática, que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, e do ponto de vista bíblico o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros cristãos, eu coloco: quando a igreja se posiciona, o mundo é impactado. E eu trago exemplo, meus amados, eu trago exemplos bíblicos aqui para nós. Quer ver? Abra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Viu como é lindo, meus amados? Um homem de Deus chamado Elias, íntimo de Deus, fiel ao Senhor, estava na posição, estava de acordo com a vontade do Senhor, tinha sua vida no altar. O que aconteceu? Na visão de Acabe, ele estava trazendo um grande ribuliço, a ponto de Acabe dizer: és tu o perturbador de Israel? Mas por que perturbador? Porque o que Deus estava fazendo por intermédio de Elias era algo, queridos, era algo extraordinário. Por isso que eu disse que quando a igreja se posiciona, o mundo é estremecido, o mundo é abalado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para mais uma referência, já agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 6. Atos 17, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus amados. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este aqui tem alvoroçado o mundo. Chegaram até aqui. De quem que eles estão se referindo? Do apóstolo Paulo, que depois que ele se encontra com o Senhor, que ele tem todo um período ali de tempo sendo tratado pelo próprio Cristo, ele passa agora a pregar. E a pregação daquele homem, meus amados, impactou o seu tempo, impactou o mundo, a ponto daqueles que estavam querendo prejudicar ele dizer: está aqui diante de nós aquele que tem alvoroçado o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, quando a igreja se posiciona, quando a igreja faz a diferença, quando a igreja está dentro da vontade de Deus, ela impacta o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados, que eu discordo em muito quando as pessoas dizem: nós estamos vivendo um avivamento, nós estamos vivendo o tempo do avivamento. O avivamento chegou aonde, irmãos? Chegou aonde que a criminalidade não diminui, que a maldade não diminui, que as coisas ruins e más não diminuem, que pessoas não estão se convertendo, as pessoas estão aderindo a uma filosofia, as pessoas estão aderindo a uma denominação, mas não estão sendo transformadas, irmãos. Que avivamento é esse que nós estamos vivendo?
Porque se de fato nós estivéssemos, irmãos, o Brasil, o mundo seria impactado, meus amados. Amém? Nós vamos então aqui para o primeiro ponto da nossa lição. Na verdade, nós vamos aqui para a nossa introdução, meus amados. A introdução, tá bom? A introdução diz assim: nessa lição, enfatizaremos o papel do sal e da luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância dos seus discípulos no mundo: o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar das trevas e aquela tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o quê? O mundo atual. Essa é a missão da igreja: ser sal, ser luz, influenciar o mundo. Meus amados, tem muita verdade aqui na introdução. Eu quero dar uma rápida pincelada aqui conosco. Quando a lição diz assim: não basta denominar-se cristão. Lembra que na lição passada eu disse aos irmãos que existe três grupos de pessoas: os cristãos verdadeiros, os cristãos nominais e os cristãos denominacionais. Pessoas que estão apegadas à denominação, pessoas que têm apenas o nome de cristão e os cristãos genuínos. E olha como a coisa se encaixa nessa lição, quando a Bíblia diz: não basta denominar-se cristão, ou seja, falar que segue a Cristo, falar que é cristão. Não basta apenas isso, mas tem que fazer a diferença, como diz aqui a nossa lição. Tem que fazer a diferença, tem que influenciar, tem que ser o diferencial. Chegar no ambiente, aquele ambiente mudar para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, ele continua dizendo: não basta dizer que é cristão, mas tem que influenciar no lugar onde vive. Aonde o cristão ele vai influenciar? Aonde, meus amados? Eu coloquei aqui para nós. Ele vai influenciar aonde? O primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar que o cristão deve influenciar? A sua casa, a sua família. Esse é o primeiro ambiente, o primeiro lugar que a presença do cristão ou o cristão ele vai influenciar. É incrível, irmãos, e nós estamos falando sobre não basta dizer, mas tem que ser um cristão. Não basta dizer, mas tem que demonstrar ser um cristão, tem que demonstrar a diferença. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas nem a sua família o reconhece como cristão, irmãos. Como é que, se nem a família consegue reconhecê-lo como cristão, como o mundo vai reconhecer? É por isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos que o primeiro lugar onde nós precisamos fazer a diferença é na nossa família. Vem na família, vem na empresa, vem na escola, vem na faculdade, vem no local de trabalho, na feira, vem na rua, no bairro. Às vezes o bairro não reconhece aquela pessoa como um cristão, irmãos. Como vai influenciar o mundo? É por isso que a lição está dizendo: não basta dizer, tem que ser, tem que demonstrar, tem que fazer a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que fazer a diferença em todos os lugares. É interessante que ainda tem pessoas que vivem nessa filosofia de que quando estão na sua cidade é uma coisa, mas quando estão fora dela é uma outra coisa, uma outra pessoa. Tem uma transformação, fica irreconhecível. Ninguém nem sabe se aquela pessoa é cristã ou não. Só Deus para ter misericórdia, meus amados. Vamos mais adiante ainda aqui na nossa lição, quando no finalzinho ela diz assim: como esta ilumina, ou seja, a luz, como a luz ilumina,
no lugar de trevas e o sal conserva o alimento, somos chamados para influenciar. Lembra que eu disse para os irmãos que Jesus ele fala muita coisa dizendo em poucas palavras, e essa é a verdade que ele estava querendo dizer para nós, quando ele diz que nós somos sal e luz, e nós vamos ver o desdobramento dessas verdades aqui. Ainda que na introdução, quando diz, nós devemos influenciar o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu digo, trazendo uma anotação aqui para nós, mesmo não sendo fácil, e a Bíblia advertindo para não sermos iguais ao mundo, muitos tendem a querer parecer com o mundo. Nós temos diversas passagens, meus amados, de advertência da Bíblia Sagrada pela parte de Deus, que nós não devemos ser como o mundo, viver como o mundo, estar como o mundo. Por exemplo, em João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O apóstolo Paulo ele diz assim, não vos conformeis com o mundo. E é isso que Cristo está querendo dizer, que vocês devem ser sal e vocês devem ser luz. Não sejam como o mundo. Entre tantas coisas, Jesus está querendo dizer isso. Não sejam como o mundo, sejam diferentes. Façam a diferença, influenciem o mundo, bendito seja o nome do Senhor. E a nossa introdução diz que ele usa uma metáfora. Ele está usando uma metáfora. A metáfora do sal e a metáfora da luz. E o que seria uma metáfora? Eu coloquei aqui para nós o conceito. Figura de linguagem que estabelece uma transferência de significado de uma palavra para a outra. Ou seja, é pegar aquilo que envolve o sal, as particularidades do sal, as suas propriedades, e transferir para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus está usando essa metáfora, transmitir, como diz aqui o conceito, transmitir ou transferir o significado do sal para a igreja, o significado da luz para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em suma, meus amados, fazer com que a igreja seja diferente. Eu gostei dessa lição porque ela é atualíssima, meus amados, atualíssima. Para você ter uma ideia, está surgindo aí, e não para mais, igrejas criando bloco de carnaval, irmãos. Bloco de carnaval, com o pseudo sonho de evangelizar. É interessante, irmãos, que a igreja que adota essa linha de evangelismo, ela tem um ano inteiro para evangelizar. Tem um ano todo para evangelizar. Só deixa para evangelizar no tempo de carnaval. Vê se pode um negócio desse. Vê se dá certo. Aí nós temos o que? A balada gospel, nós temos o forró gospel, nós temos o funk gospel, nós temos o piseiro gospel. E enfim, irmãos, está enxameado dessas coisas. Está uma mistura, está uma baderna essa situação. Por isso, tão indispensável esse estudo. E diga-se de passagem, como eu gosto de dizer, irmãos, o nosso coração gosta dessas coisas, sabia? O nosso coração gosta dessas coisas. Quando eu vou lá para o Êxodo e eu vejo o povo clamando diante do irmão de Moisés. Moisés estava no monte, passou 40 dias e 40 noites. Na visão do povo, ele estava demorando, e eles vão até no irmão de Moisés e pedem que o irmão de Moisés fizesse alguma coisa, e eles ali constroem um bezerro. Em vez de o irmão de Moisés dizer não, tenham paciência, tenham calma, não, eles foram juntos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, as pessoas procurarão um mestre segundo os desejos do seu coração. E eu estou dizendo para os irmãos que o nosso coração deseja exatamente aquilo que os líderes vão nos dar.
é por isso, irmãos, que tem igrejas que tem balada gospel, funk gospel, tem uma série de outras coisas que se diz gospel, porque tem líderes que apoiam isso, tem líderes que gostam dessas coisas, e as pessoas estão caindo, achando que estão vivendo o evangelho, quando na verdade não estão vivendo o verdadeiro evangelho, estão vivendo um falso evangelho, e estão caminhando para o inferno, para a perdição, meus amados. Amém? Nós vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição é: o sal tempera e conserva. O sal tempera e conserva. O primeiro subponto diz assim: definição. Nós vamos ver a definição do sal aqui. A leitura diz: na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada para tempero, como remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Então, veja como nós estamos aprendendo aqui. Parece coisa simples, mas nós estamos criando a base para darmos sequência ao entendimento, meus amados. Então, quando fala-se de sal, fala-se de uma substância branca, no contexto bíblico. E esse sal tinha alguns objetivos, ele tinha algumas utilidades. A primeira delas era dar tempero. O segundo, servia até como remédio. Eu não sabia disso, mas aprendi nessa lição que servia como remédio e conservante. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, além dessas, existem outros objetivos, objetivos para os quais o sal servia, segundo aqui a nossa lição, e diz, como tempero, nós já falamos, né? Substância fertilizante. O sal servia até como um fertilizante para a terra arável. Depois que trabalhava ali a terra, lançava-se porções de sal para fertilizar aquela terra. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização, ou seja, o apodrecimento, fazia com que o alimento não apodrecesse. E o quarto, como sabedoria e graça no discurso. Interessante que em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Olha só, ou seja, equilíbrio, né? Está apontando para o equilíbrio. Note que o sal é para dar sabor, é para temperar. Você, quando come uma comida, se ela tem muito sal, você sente. Se ela tem pouco sal, você diz, essa comida está insossa. Então, o sal, ele é o equilíbrio. E nessa lógica de dizer que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, as palavras têm que ser comedidas, as palavras têm que ter equilíbrio. Nós precisamos falar com equilíbrio as palavras que saem da nossa boca. Amém, meus irmãos? Ainda que nesse ponto eu destaquei algo aqui para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vemos aqui o título desse tópico, né, o sal tempera e conserva, essas são as propriedades do sal que se aplica à igreja. Lembra que Jesus ele está trazendo uma metáfora, ele está utilizando-se de uma metáfora e dizendo que a igreja é como o sal. Se o sal tem essa propriedade de temperar e de conservar, lógico que ele está querendo dizer que a igreja também tem esse papel de temperar, de conservar, temperar o mundo, conservar o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o nosso segundo subponto, meus amados. Está muito gloriosa essa mensagem, está muito gloriosa. Vamos então aqui, meus amados, para o nosso segundo tópico da nossa lição, ou subtópico. Nós tivemos aqui um probleminha da energia, ficou um pouco escuro, né? E ainda está chovendo, mas eu não queria parar de gravar, então eu quero continuar, tá bom, meus amados? Mesmo com a zoada da chuva e a falta de energia, mas eu quero continuar aqui gravar, tá bom? Vão nos perdoando qualquer coisa aí, tá? Então, se a energia chegar a piscar, vocês também vão nos perdoando, tá bom?
Então vamos aqui para o segundo subponto da nossa lição, que diz a importância do sal. E o texto diz assim, a leitura: podemos dizer que o sal tem sua função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo a trazer uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando o sal e deixando na salmoura. Essa função traz a ideia da oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Olha, meus amados, a profundidade deste tópico e daquilo que Jesus falou, comparando a igreja como sal. Nós estamos vendo, e eu já disse aqui para os irmãos, que a palavra temperada com sal é uma palavra equilibrada. De igual modo, quando Cristo também estava falando sobre a igreja ser o sal, além de outras coisas, ele estava querendo dizer que a igreja tem que ter equilíbrio, uma vida moderada, um estilo de vida que influencie o mundo, que faça a diferença no mundo. E o segundo aspecto do sal é preservar. Interessante quando a gente leva o nosso pensamento para o tempo de Jesus. Veja lá, tenta levar a sua mente lá para o tempo de Jesus. Nem energia elétrica tinha, meus amados. A energia que eles tinham, a fonte de luz que eles tinham, provinha do óleo, do azeite, numa botija, numa lamparina. Não tinha portes de iluminação como nós estamos acostumados. Então não tinha energia, que dirá esse sistema que nós temos hoje, que é o sistema de refrigeração, as geladeiras que nós temos em casa, onde a gente guarda os alimentos para conservar. Não tinha. Então eles tinham que se utilizar de uma outra forma para fazer com que aquele alimento fosse preservado. E o que era que eles se utilizavam? Do sal. Então, além do sal temperar a comida, dar sabor à comida, o sal servia como uma forma de preservar a comida, E diz aqui a nossa lição que o sal era esfregado, na comida, na carne ali, naquilo que eles iam se alimentar e deixar guardado, e depois ainda colocava na salmoura para apurar. Era a forma que eles tinham para a carne não viesse a apodrecer, não viesse o apodrecimento naquela carne. E essa ideia de preservar, de fazer com que a podridão não avance, está sobre a igreja, que tem o Espírito Santo. Então, nós cremos que por causa da igreja, o mundo não está pior do que hoje nós vemos, porque a igreja ela vai preservando. A igreja ela é aquela que vai, como diz aqui, ela vai contra os princípios do mundo, ela vai contra a ideologia do mundo. Como diz aqui a nossa lição, ela diz assim: essa função de esfregar o sal na carne no tempo de Jesus, essa função traz a ideia de oposição ao mundo, E a ideia de oposição ao mundo, ou seja, a igreja ela se opõe ao mundo, ao sistema, à ideia, a lógica do mundo. Tudo isso a igreja se opõe. Por isso que a igreja ela se diferencia, ela é diferencial, ela faz toda a diferença no mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o cristão como sal. O cristão como sal. Diz assim a leitura, meus amados. Diz assim a leitura: como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em um estado de podridão espiritual,
Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras do nosso Senhor: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Semana passada, ou na lição passada, nós estudamos sobre o caráter do reino e as atitudes dos súditos deste reino. E o Sermão do Monte vai trazer essas características ou o estilo de vida dos súditos ou daqueles que vão fazer parte na morada do céu. E essas características que estão presentes no Sermão do Monte são aquilo que estão em Deus. Então, as características de Deus refletem nos súditos, que no caso é aqui, para a nossa lição, a igreja. Então, naturalmente, essa igreja que reflete a glória de Deus fará a diferença. Ora, se Deus odeia o pecado, a igreja vai odiar o pecado. E o mundo é o poço de pecado. Enquanto que o mundo vem de lá para cá, a igreja vai daqui para lá e tem esse choque, né? Esse choque de desejos, de anseios e de vontades. Por isso, irmãos, a igreja ela tem essa particularidade de preservar. O mundo só não está pior porque a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ainda está por aqui, meus amados, porque ela contém o avanço do mal. Assim como o sal está para conservar os alimentos, a igreja está para o mundo, para conter o avanço do mal, o apodrecimento espiritual. E você tem acompanhado as notícias aí. Parece que aqueles que querem defender o bem, as coisas boas, eles são perseguidos, eles são presos, eles são mortos. Só Deus, irmãos, parece que o mal está vencendo, parece que o mal está com mais força. Só Deus para ter misericórdia. E um ponto que me chama a atenção nessa revista aqui é quando diz assim: nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais. Morais e espirituais do Evangelho aonde? Em sua vida. O cristão ele é chamado para expressar os valores morais e espirituais, não na sua palavra, não no que ele diz, mas na sua vida diária, na sua vida prática. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, eu escrevi aqui, meus amados, os dois meios inseparáveis da pregação do Evangelho: a palavra e a vida. Observe que o cristão ele é chamado para fazer essa diferença, para demonstrar essa diferença nos aspectos morais, nos aspectos espirituais, mas não na sua fala somente, mas nessas duas particularidades que são inseparáveis: a palavra e a prática, a vida, o comportamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, meus amados, para o nosso segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a luz ilumina lugares em trevas. A luz ilumina lugares em trevas. Nós vimos ali essa comparação da igreja como sal, não é isso? E as suas particularidades, que ela conserva, que ela preserva, que ela dá sabor, que ela é o equilíbrio, a igreja é o equilíbrio, que a igreja faz a diferença como sal. Agora nós vamos para a particularidade da luz. O que Jesus estava querendo dizer quando disse que os discípulos são luz deste mundo? Vamos lá. Primeiro ele traz um conceito, o conceito físico e o conceito metafórico. O autor aqui traz o conceito da luz, no aspecto físico e no aspecto metafórico. A leitura diz assim: a luz procede dos corpos celestes, ou seja, própria, divide-se em duas, própria, as estrelas refletida, lua,
planetas, que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-las visíveis. Assim a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugares para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus e aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, no sentido físico, pela física, nós temos a luz própria e nós temos a luz que é refletida. Por exemplo, a lua não tem luz própria. A lua recebe a luz que vem do sol. O sol sim tem luz própria. O sol tem luz própria e lança sobre a lua a sua claridade. Esse aspecto físico o autor aplica a Deus, ou seja, Deus é como o sol. Até a Bíblia vai dizer que Deus é o sol da justiça. Então, veja, Deus como o sol e nós como a lua. Então, a luz que sai de Deus reflete na lua, ou nos cristãos que somos nós. E essa luz vai se espalhar pelo ambiente. E é o que diz aqui a nossa lição. Mas ela diz que esse aspecto, no sentido agora metafórico, no sentido de metáfora, a luz se aplica a Deus, se aplica a Jesus, se aplica à palavra e se aplica aos cristãos, bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, você pode conferir em Salmo 104, verso 2, o texto vai dizer que Jesus, ou Deus, Ele é a luz, bendito seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 1, do 4 ao 6, vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Aí tem aqui a palavra, né? A palavra de Deus como metáfora da luz. Salmo 119, verso 5, aquele texto conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, a tua palavra é luz para os meus caminhos. E tem agora aqui a igreja, o próprio Cristo dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz deste mundo. Então, essa luz, né, refletida de Deus, vem de Deus. E diz aqui ainda, nesse tópico, que uma das funcionalidades, meus amados, da luz é o que? Mostrar todo o ambiente, mostrar tudo. Onde houver um defeito, onde houver um sujo, onde houver algo desorganizado, a luz aparece. Apagou a luz, perde-se a percepção do que está em desacordo. Acendeu a luz, aí percebe-se. O que isso significa, aplicando agora, meus amados? É que quando a igreja não está, ali tem pecado, ali tem destruição, ali tem maldade, ali tem perversidade. A igreja chega, o povo de Deus chega, a luz chega, o pecado ou a escuridão começa a ser dissipada. Eu tenho uma frase que diz assim, que as trevas só prevalecem enquanto a luz não chega. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, observe que uma das funcionalidades da luz é mostrar o erro. E Jesus está dizendo que a igreja é a luz do mundo, ou seja, a igreja serve para mostrar os erros, não apontar como condenação, mas dizer, isso aqui está errado, isso é errado, aquilo está errado, aquilo é errado, e assim sucessivamente. Amém, meus amados? Vamos adiante para o nosso segundo subponto, que diz assim, o cristão como luz. Nós vimos o conceito físico e metafórico da luz, e nós vamos ver o cristão como luz. A leitura diz assim, nas palavras de Jesus não há dubiedades, ou seja, sentido duplo, não há sentido duplo. Observe que ele não disse, vós sereis a luz do mundo. Não, ele não diz isso.
ele diz: vós sois a luz do mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus fez menção das obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistos por todos os homens, e estes glorificam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Esse tópico é glorioso, e eu quero destacar aqui algumas coisas para nós. Quando a revista diz assim: ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às obras, às boas obras produzidas por cada um de nós. Glórias ao nome do Senhor. Então, assim como a luz do sol, que é a luz própria, está para a lua, ou seja, refletida, a luz de Deus está para a nossa vida, foi o que nós vimos ainda agora há pouco. Continuando, o reflexo nesse caso é o caráter de Deus. A luz, ela apresenta o quê? O reflexo. A luz do sol, ela encontra a lua e reflete. O que é esse reflexo no entendimento? É o caráter de Deus. O caráter de Deus sendo aonde? Impresso no homem, no ser humano. A partir disso, de o caráter de Deus ser impresso nos homens, o mundo contemplará essa igreja. Ora, se o caráter de um Deus poderoso está chegando num ambiente escuro, aquele ambiente ele vai passar por um processo de transformação. Tudo que é erro vai ser mostrado, tudo que é maldade vai ser transformada, tudo que está em desacordo vai ser transformado, porque o caráter de Deus na pessoa dos cristãos ali está junto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre, meus amados, para todos sempre, para todos sempre. Nós vamos agora aqui para o nosso terceiro subponto. O terceiro subponto, meus amados, na nossa lição diz assim: a luz em lugares de trevas. A luz em lugares de trevas. A leitura diz assim: quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus refere-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz pelo mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado. Bendito seja o nome do Senhor, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica, ou seja, o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que fortalece. Então vamos lá, tentar aqui destrinchar esse tópico. A lição está dizendo que, e toma a frase que Jesus falou a respeito da impossibilidade de esconder uma casa edificada no monte. Não tem, é impossível. De igual modo, é impossível o cristão se esconder. É impossível que o cristão não seja visto. É impossível que o cristão não seja notado. Por isso, sabendo desta realidade, precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Por quê? O mundo está nos contemplando. O mundo está nos vendo. O mundo está nos enxergando. Está enxergando o quê? O caráter de Deus em nós. Por isso nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque o nome do Senhor, como diz a lição, segundo
o nosso procedimento, as nossas práticas, de acordo com isso, o nome do Senhor, ele pode ser glorificado, ou o nome do Senhor, ele pode ser blasfemado. Como eu coloquei aqui, estamos sendo observados, por isso precisamos redobrar a nossa atenção. Irmão, entenda, Jesus falou, foi Jesus que falou, assim como não tem como esconder uma casa edificada no monte, não tem como a luz do cristão não brilhar, não tem como o cristão não ser percebido. E nós precisamos estar atentos, porque o mundo está nos olhando. E que por meio da nossa vida, meus amados, por meio da nossa vida, o nome do Senhor, de fato e de verdade, venha a ser glorificado. Porque eu acredito, irmãos, que não tem uma das coisas melhores para nós, como servos do Senhor, ver o nome do seu Senhor sendo glorificado, meus amados. Não é verdade? Vamos adiante, ainda nesse tópico, quando diz assim: se nós, como cristãos, fomos chamados para espalhar a luz do Senhor, e nós estamos entendendo que essa luz é o caráter de Deus, levar o caráter de Deus adiante e até as pessoas, né? A revista diz assim: então fique no lugar onde Deus colocou. Talvez você esteja numa família, né, idólatra, uma família que não professa a mesma fé que a sua. Você está até sendo perseguido, mas Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã, exatamente nessa família, nessa casa, com esses irmãos que muitas das vezes até não lhe respeitam, lhe tratam mal, pais que zombam da sua fé, família que não aceita a sua decisão. Deus te colocou aí para fazer a diferença, meu amado. Deus te colocou você nessa família para fazer a diferença. Esse vizinho do seu lado que enche a sua paciência, que lhe persegue, você está pensando em mudar, não mude, fique aí, faça a diferença. Glorifique o nome do Senhor na sua vida, mostre para o seu vizinho que você é diferente, que você serve um Deus todo-poderoso, de maneira que esse vizinho, ou esse pai, essa família vai ser impactada. Esse patrão que te persegue e você não entende por quê, é porque você é crente. Esses amigos de empresa que perseguem você, você não entende, é porque você é crente. Mas foi Deus que colocou você lá, foi Deus que abriu essa porta para você. Então seja luz, faça a diferença, brilhe a glória do Senhor nesse ambiente onde você está. Eu gostei dessa verdade que a nossa lição está trazendo aqui para nós, meus amados. Fique no lugar onde Deus lhe colocou e manifeste o brilho da glória do Senhor lá e transforme esse ambiente para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. No final aqui, meus amados, desse tópico, quando diz assim, né? Quando diz assim: entretanto é preciso atentar para esta verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? Que o cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós precisamos entender aqui para concluir essa parte: trevas, o que significa trevas? Trevas, nesse caso, está ligado à ignorância. Não está ligado somente na questão do pecado. Entenda, trevas aqui não está se referindo somente ao pecado, mas na ignorância. Trevas significa ignorância. Ao passo que, lembra que a palavra é luz, quando a palavra chega, ele traz o entendimento às pessoas e as trevas vão sendo dissipadas, ou seja, a ignorância vai sendo dissipada. E eu acredito, meus amados, uma vez eu até escrevi uma frase, que a frase é assim: a ignorância é o campo fértil onde o inimigo age. A ignorância é o campo fértil onde o inimigo age, onde o inimigo trabalha. Se a luz chega, se a palavra chega, se o conhecimento chega, não tem mais como o inimigo, meus amados, ele imperar ali. Por isso é indispensável que a palavra seja levada pela igreja, porque
quando a ignorância, as trevas da ignorância são dissipadas, a luz chega, o Evangelho chega e a transformação, bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante, meus amados, essa lição está gloriosa, Vamos para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto da nossa lição diz assim. Discípulos que influenciam. Nós vimos os discípulos como sal, nós vimos os discípulos como luz, agora nós vamos ver os discípulos que influenciam. Como sal, ou sendo sal. Vamos lá para a leitura. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já falamos, aplicamos algumas coisas referente a essa metáfora da igreja como sal. Mas aqui tem coisa nova para nós, meus amados. Entendam uma coisa. Como eu coloquei aqui para o nosso entendimento, né? Como eu coloquei aqui para o nosso entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. A revista diz assim, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Interessante, irmãos, você não vê o sal na comida, não vê, mas você percebe a sua presença ou a sua ausência. Observou? O sal nós não vemos, mas percebemos, ou seja, ele age no silêncio. Assim também a igreja, meus amados, ela vai agindo no silêncio, mas percebe-se a sua presença ou a sua ausência. É tanto que no arrebatamento, por algum instante, o mundo não perceberá, mas pouco instante depois, é impossível não perceber a ausência na igreja. É quando o povo entrará em desespero, meus amados. O povo entrará em desespero, sentindo a falta da igreja. Então eu gostei muito quando a revista diz que o sal ele age aqui, ou ele atua de maneira silenciosa, oculta. Assim também é a igreja. Não se percebe muito a sua ação, mas ela está crescendo, ela está dominando, ela está avançando, ela está ganhando alma para o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, meus amados. Vamos ainda para algumas verdades dentro desse tópico, quando diz assim: antes de propagar a mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, para que a mensagem faça efeito, meus amados, é necessário que primeiro ela faça efeito em nós. Lembra que no início eu disse que o testemunho deve ser acompanhado da palavra? São coisas inseparáveis. O testemunho tem que estar junto com a palavra. Se tiver a palavra, mas não tiver o testemunho, a palavra é invalidada e serve como escárnio, meus amados, Mas quando a palavra é acompanhada do testemunho, o nome do Senhor é glorificado e a palavra do Senhor avança, ganhando almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Agora nós chegamos nesse tópico e você observa essa verdade que a revista está dizendo,
que a palavra, antes de ser colocada ao público, ela primeiro precisa o quê? Fazer a diferença na minha vida. Ela precisa ser verdadeira em mim. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ter tido esse encontro com o Senhor. Eu preciso ter tido essa transformação que o Evangelho produz na minha vida, para assim levar transformação às outras pessoas por meio do Evangelho. Porque imagine, irmãos, se eu não passei pela transformação, eu vou levar transformação para as pessoas, se nem ao menos eu fui transformado. Então haverá uma incoerência. Por isso que a lição nos chama a atenção para essa verdade sobre essa particularidade da palavra ser. Da palavra ser é primeiro fazer o efeito em nós, para depois alcançar outras pessoas. No finalzinho aqui da nossa lição, ela diz assim: nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Ora, se verdadeiramente eu passei pela transformação, estou refletindo a glória do Senhor, quando eu falar, o meu testemunho terá crédito, meus amados. É o que a revista está dizendo. Continuando: assim, o sol poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui impactado pela palavra. A palavra me transformou. Eu vou agora testemunhar. E a revista está dizendo que o meu testemunho não será titubeante. Ou seja, eu vou agora espalhar essa palavra. Eu vou espalhar este sal para as outras pessoas. Eu pergunto, irmãos, faz sentido? Ou tem alguma vantagem o sal dentro do saleiro? Qual é o benefício do sal dentro do saleiro? Nenhum. O sal só terá benefício quando ele é tirado do saleiro, quando ele sai do saleiro. E o que eu estou querendo dizer aqui para nós, meus amados, é que a igreja, ela só fará influência, a diferença, só terá sentido quando ela sair das quatro paredes. Enquanto ela ficar dentro do saleiro, dentro das quatro paredes, ela não se tornará influência, ela não será a influência, não transformará. Por isso, meus amados, que nós sempre falamos, precisamos sair de dentro do saleiro, precisamos sair das quatro paredes, para assim transformar o mundo que está ao nosso redor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição. Você que está chegando agora, por acaso está percebendo que está um pouco escuro a imagem, lembre-se, eu estou aqui num tempo chuvoso e eu fiquei sem energia, né? Mas não queria parar. Está passando um carro. Mas não queria parar de gravar, meus amados. Por isso está um pouco escuro talvez, e peço perdão. Mas vamos continuar. O segundo subponto do terceiro ponto da nossa lição diz assim: sendo luz. Nós estudamos o tópico sendo sal, nós vamos estudar o tópico sendo luz. E a leitura diz assim: como luz, o cristão deve brilhar aonde? Na família. Olha só. Ainda agora há pouco eu disse que o primeiro lugar onde o cristão deve brilhar, irmãos, é na família. É o primeiro ambiente, é o primeiro lugar. E eu disse aos irmãos que tem pessoas que se dizem cristãos e nem brilham diante da família. Se não faz a diferença na família, vai fazer aonde, irmãos? Mas vamos lá. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Por exemplo, irmãos, Deus ele tem os seus servos em todas as áreas, em todas as camadas da sociedade. No meio dos médicos, no meio dos advogados, dos juízes, dos promotores. Nós temos até agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Lá dentro para fazer a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vereadores, nós temos deputados, nós temos
senadores, nós temos homens e mulheres abençoados, colocados por Deus nos mais variados camada da sociedade, meus amados. Isso é glorioso, bendito seja o nome do Senhor. Continuando, os seguidores de Jesus não podem se esconder, eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse sentido, ou nesse caminho, não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eis aqui então a razão para a igreja brilhar, meus amados, porque ela reflete a glória de um Deus que é a luz para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro subponto, meus amados, diz assim: a influência cristã. A influência cristã. E a leitura diz: Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Não devemos pô-la como bandeira, nós devemos pô-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Glória a Deus. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, cujas referências são longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras. E de prática de boas obras levará o homem a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo: veja prudentemente como andais. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que esse tópico ele traz algo que eu citei lá no início. Quando a luz reflete a claridade, ela não está refletindo algo de si mesmo, ela está recebendo para espalhar. Assim também nós. E eu disse aos irmãos que, por não ter esse entendimento, muitos caem no erro de se acharem o tal, de achar que são alguma coisa, de ostentar algum poder. Aí vem a arrogância, vem a prepotência, e só Deus, meus amados, para ter misericórdia. Mas a revista continua nos trazendo aqui algumas verdades, e aquilo que eu já disse aqui também para nós. O que vai refletir em nós, essa luz que reflete em nós, é o caráter de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o caráter de Deus. E ao passo que essa luz, o caráter de Deus reflete por meio da nossa vida, só tende a que o nome do Senhor ser glorificado. E isso é bênção, meus amados. Isso é maravilhoso para qualquer servo do Senhor, ver o nome do seu Senhor ser edificado ou glorificado pela sua vida. Amém? Nós vamos agora para a conclusão. E a conclusão diz assim, meus amados: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência de servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem o verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, na conclusão, nós vemos essa realidade.
da nossa fala com a nossa prática. Se isso estiver, meus amados, de comum acordo, se isso estiver sincronizado, o que nós falamos com a nossa prática, o mundo ao nosso redor, ele será impactado e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, meus amados, essa foi a nossa lição. Eu peço perdão pelos contratempos aqui, da zoada da chuva, da escuridão, e eu espero que de alguma maneira essa aula tenha valido para a sua vida, tá bom? Fique na paz do Senhor. Se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima lição em nome de Jesus. Amém e amém.